Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque está começando mais um NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir mais uma vez, já se inscreveu no nosso canal? Ativou o sininho de notificações? Tá seguindo as nossas redes sociais? Ainda não? Então vai lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ajude a divulgar esse projeto que não é só meu, mas também de todos vocês que estão aí do outro lado. E por falar de convidado especial, hoje a gente está recebendo um cara fantástico, um cara que eu admiro muito, Liesel Júnior. Liesel, que satisfação, que alegria receber você aqui no NPA 360. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Marcinho. Valeu de coração mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Bem ansioso para estar aqui com vocês. E assim, é uma honra muito grande mesmo estar aqui, ainda mais falando desse tema que é um tema bem necessário aí para estar falando na mídia, né? E hoje a gente vai falar, né, sobre a história, principalmente a história de vida do Liesel, né, que é a libertação das drogas e também a conversão, porque tem esses dois processos, né? A libertação das drogas e também a conversão. A gente vai bater esse papo com ele hoje, um tema principalmente nos dias de hoje. A gente está vivendo aí tempos terríveis, né? Principalmente que essa questão que estão aí nessa liberação das drogas e quem já passou, né? E você tem lugar de fala, podemos assim dizer, que é um tema que precisa ser debatido, que precisa ser falado, né, principalmente nas mídias sociais. E entrando já no tema, eu queria perguntar para você, como que você entrou nas drogas, né? Qual foi o seu primeiro ali encontro que você teve com as drogas? Como começou? Então, Marcinho, na verdade assim, a gente costuma, nessa parte, eu costumo pensar, eu digo pra mim, que eu aprendi dessa forma também, que eu sou um dependente químico em recuperação, né? A gente fala dessa forma. A droga, ela é progressiva, incurável e fatal. Nós costumamos pensar assim. Na minha parte, hoje eu sou cristão, né, católico, pra mim... Jesus Cristo, ele ressuscita, ele cura, ele pode fazer tantas coisas, né? Mas até então eu tenho isso comigo, eu sou um dependente químico em recuperação. Dentro da dependência química nós costumamos pensar o seguinte: antes do uso, o uso da droga é só uma cerejinha dentro de um bolo, né? Em cima, ou melhor, dentro não, em cima de um bolo, né? Onde o bolo é os defeitos de caráter da pessoa. Então antes de usar droga, eu era um péssimo filho, um péssimo irmão, não tinha disciplina nenhuma, andava todo... Na época eu tinha cabelo, andava todo descabelado, né? E carro sujo, e cara, eu tinha muitos defeitos de caráter. Eu era uma péssima pessoa, assim, se eu olhar pra mim era horroroso. E aí até que um dia me ofereceram a droga, né? Por conta do meu temperamento também, eu descobri que eu tenho um temperamento, sou sanguíneo. E o temperamento sanguíneo a gente acostuma a... Como que eu posso dizer pra você? É difícil falar não, porque a gente quer agradar as pessoas. Então, né? E essa aí dificuldade de falar um dia não, me né? ofereceram a droga. Claro que eu comecei no álcool, comecei nas festas, nas bebedeiras. Primeiro porre aí foi com 15 para 16 anos. Até que nesse meio, né, no ambiente que eu estava, me ofereceram a maconha. Começou por um processo, né? E aí eu não disse não, né? E acabei fazendo o uso dela. E aí foi ficando cada vez pior. Depois veio a cocaína, LSD, a bala, né? E para não pensar assim, cara, como que eu posso dizer para você? Em um dia eu usava todas essas drogas no mesmo dia, vamos dizer para você, que eu cheguei nesse fundo da fossa, né? A gente costuma pensar assim, quando a gente tá na pior, a gente tá no fundo do poço, mas eu costumo pensar que é o fundo da fossa, né? Fundo do poço tem água limpa. A água limpa é a fonte de vida, né? Então eu cheguei no fundo da fossa. Comecei porque eu tinha vários defeitos de caráter antes do uso da droga. E assim, aí quando a gente fala nessa questão da droga, eu já ouvi algumas pregações que o Liesel também é pregador, hoje está no caminho. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Já até ouvi algumas pregações suas falando sobre a questão da droga. Ela não é, a princípio, ela não é uma coisa ruim para quem está experimentando. Ela é agradável, ela traz satisfação, ela traz alegria,
e não felicidade, e sim a alegria, né? Então, no começo é mais ou menos isso, né? Ela traz aquela satisfação momentânea, é por isso que as pessoas acabam entrando. No começo, aos poucos, né? Esse processo, né? Da dependência. Isso. Funciona assim, a gente costuma pensar que se fosse ruim, ninguém usava, né? Então dá aquele prazer momentâneo, tem um prazer momentâneo. E a gente vai, conforme a gente vai usando, a gente entra na adicção. Adicto é uma palavra do latim que significa escravo. A gente entra nessa escravidão porque é bom, dá um prazer, mas porém deixa um vazio muito grande dentro da gente, né? O pessoal que está em casa entender que você comentou a palavra alegria e não felicidade. Alegria o mundo pode trazer para nós. Só o mundo, e Deus também traz alegria, mas a alegria que Deus traz, ela se transforma em felicidade, que é para sempre. A alegria é momentânea e a felicidade é para sempre. Então, em meio ao uso, pode acontecer uma alegria, um prazer no início, mas depois é uma queda muito grande ali onde a gente chega no fundo mesmo e precisa pedir ajuda, né? Que é o primeiro passo. Vai em queda livre, né? Isso. Em algum momento, assim, quando você usava, você tinha consciência, né, de que aquilo era errado, de que você não estava bem ou não? Como é que era isso? Eu costumo falar isso até nas palestras, agora estou fazendo palestras em escolas também, de que quando a gente é adolescente, antes de fazer os 18 anos... nossos familiares, pessoas que estão ali cuidando da gente, vai dizer assim: só pode beber depois dos 18 anos, né? E minha mãe sempre falou, hoje eu moro com ela, sempre morei com a minha mãe e com as minhas irmãs, e ela sempre falou, só pode beber depois dos 18 anos, a droga é errada, a droga é isso, é aquilo, mas muitas vezes a gente quer pagar para ver, né? Uhum. Quando a gente fala só pode beber depois dos 18 anos, olha que interessante, Marcinho, automaticamente a gente assimila assim, tá liberado depois dos 18 anos. Então eu acho um pouco errado só falar isso, a não ser que a pessoa tenha, a criança ali, o adolescente tem uma cabeça para entender isso, que não está liberado, né? Não está liberado assim, você não pode se embriagar, não pode acabar com tudo. O meu pensamento no uso era assim, vou dominar o mundo. Olha só que coisa horrível. Vou dominar o mundo pelo uso da droga. E eu não tinha consciência do que a droga podia fazer, porque eu escutava muito de que a maconha é natural, né? Não sei se o pessoal já escutou isso, que eu pensava que eu posso sair sempre que eu pudesse do uso da droga. Isso é mentira, para quem está em casa, não sai sozinho, a não ser que a pessoa peça ajuda, que é o primeiro passo para estar saindo. Que é um processo, né? A pessoa tem essa autoconfiança, na hora que eu quiser eu paro, na hora que eu quiser eu paro e vai indo. Isso. E quando vendo vai... É como se fosse eu posso dizer para você que é como se fosse uma enganação, você está sendo enganado por si mesmo ao pensar nisso, né? Então, assim, a gente pensa, eu vou parar quando eu quiser, não para. Isso que você falou dessa questão que a gente põe como exemplo, por exemplo, radar na estrada, né? Uhum. A gente vê o radar lá até 80, 70 km. No radar a gente passa 80. Passou do radar a gente senta o pé novamente, né? Como se fosse isso. Agora pode. Isso. No radar não pode, mas aqui pode. Então são coisas da nossa cabeça mesmo que vai fazendo isso. E essa questão a gente vê muitos jovens, né, nessa vida. Eu passei por um período onde a gente tocava na noite, a gente via muito mesmo, né? A questão da balinha, bebida, tudo começa com drogas menores, mais fracas, e aí vai aumentando. E nessa questão, quando você falou que eu perguntei na questão de você saber, de estar lidando, quais foram os malefícios que a droga te trouxe? Assim que você fala, cara, isso me prejudicou muito. Eu posso dizer para você que eu perdi tempo. Eu perdi muito tempo de amar minha mãe, de amar minhas irmãs. Eu perdi muito tempo de fazer amizades saudáveis. Eu perdi... O pior de todos é a perca do tempo. Embora, aqui já falando para você, que eu fui internado, né? Eu fiquei 9 meses numa comunidade terapêutica. Então... ali eu estava ao mesmo tempo longe da sociedade, onde eu podia estar perto da minha mãe, praticando coisas boas, princípios e, né, virtudes, perto da minha família, né, perto da igreja.
eu estava um pouco longe, embora eu estava num lugar bom, estava me recuperando. Então, eu posso dizer para você que eu perdi alguns anos da vida. Né? Nessa vida que estava um pouco cinza. Não tinha nada colorido, né? Era tudo falso. Era uma falsidade muito grande. Embora nós sabemos aí que o uso da droga, pior do que ser internado numa comunidade terapêutica, ela tem 3 destinos. O uso da droga ela tem 3 destinos, que é essa comunidade terapêutica que eu falei, né? O centro terapêutico, as clínicas, a cadeia ou a morte. Só tem esses destinos, não tem outros. Então, assim, a menos pior que eu falo assim, que foi o lugar que me deu uma chance, que eu costumo pensar nisso, é a comunidade terapêutica. Aí o Juninho talvez vai pensar, ou a pessoa que está usando droga vai pensar, não tem como eu ir preso, porque eu não roubo, né? Eu uso aqui minha droguinha e tal, e saio aí dando um rolê de carro, mas quando eu tô andando de carro, eu posso ter atropelado alguém, e sob o efeito da droga, eu vou preso. Então, assim, a droga nos leva para esses 3 caminhos. E o pior é a morte, né? O pior de todos. E você falando isso, a gente vê muitos jovens, muitas pessoas que estão nesse caminho, até mesmo fazendo loucuras para consumir. Às vezes não tem um dinheiro, passa a roubar, né, a vender coisas de casa. Você chegou nesse nível ou não? Então, nesse meio desse fundo da fossa, cara, eu roubava minha mãe, principalmente. As pessoas que estavam perto de mim. Eu costumo pensar que eu estava tão perto de casa, ao mesmo tempo tão longe. E quem estava perto de casa, as pessoas que mais me amavam, mais cuidavam de mim, eram aquelas que eram prejudicadas, principalmente na parte financeira, né? Minha mãe, ela sabe disso. Tem um passo na recuperação do uso da droga, que a gente tem que se reconciliar com as pessoas para a gente tirar aquilo, né? Limpar aquilo que está dentro da gente, pela falta de perdão próprio, né? E aí eu cheguei um dia na minha mãe e falei assim, mãe, eu roubava 200, 100 reais todo final de semana, 300 reais a carteira para fazer o uso, para ir em festas. Então, assim, as pessoas que eram mais prejudicadas, elas que estavam mais perto. Embora eu não era aquela pessoa que fazia roubo por fora, né? Não fazia essas coisas assim. Mas é a própria mãe. E aí chegou um ponto que você viu que, de fato, está no fundo da fossa, como você falou. Qual foi esse momento, assim? Isso partiu de você ou de alguém mais próximo, da família? Quando decidiu mesmo, agora é um novo caminho, eu preciso sair dessa vida. Eu creio que chega um momento que a pessoa tem que ter a consciência, ou é ali que nem você falou, ou é aquele caminho ou é a morte, né? A cadeia ou é a morte. Querendo ou não, a cadeia é uma morte em vida, né? Porque você perde a sua liberdade, você perdeu a sua vida. Exatamente. Né? E quando foi esse momento, essa virada de chave, falar, não, estou precisando de ajuda? Partiu de você isso? Na verdade, eu conto até no meu testemunho essa parte, que minha mãe estava rezando, fazendo uma oração na casa de uma amiga. Eu deixei ela lá e fui usar droga. Eu já estava naquele tempo em que eu já não passava mais nem um segundo da vida fora do efeito da droga. Eu já estava adictaço, né? Escravão da droga, escravo. E aí minha mãe, ela falou o seguinte, ela me ligou, falou assim, Júnior, você pode me buscar para me levar para casa? E como um péssimo filho, eu falei assim, mãe, não vou. Não dá para ir não, agora eu tô com os amigos, a amizade era mais importante que a família na época, né? Enfim, ela foi insistindo, ela tava em oração, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou. E já saí xingando, todos aqueles defeitos, né? Fui no carro, eu sob o efeito da droga, minha mãe começou a falar umas palavras bem bonitas pra mim, sabe assim? Eu acredito que tinha um mover ali espiritual dentro daquele carro ali pra que tudo fluísse bem naquele momento. E eu senti um grande desejo, cara. Um desejo que vem lá do fundo, assim, e falei pra mim mesmo, eu preciso parar com isso que eu tô fazendo. Tô acabando com a minha vida, não vai dar certo. Os meus sonhos, meus projetos, na verdade eu nem tinha, não sonhava mais. Então, quem não sonha também já tá morto faz muito tempo, né? E aí, eu senti esse desejo de parar de usar droga. Nesse desejo, como eu já mencionei aqui, falei que eu já não ficava mais fora do uso, foi muito difícil. Lembra daquele pensamento? Posso parar quando eu quiser? Tentei, fiquei um dia sem usar, depois usava 2 dias seguidos, assim, era muito tenso mesmo. Até então, eu pedi ajuda, né? Cheguei em casa, minha irmã
perguntou, cheguei com o olho tudo vermelho, já com a cabeça baixa, perguntou o que está acontecendo, você está usando. E aí eu pedi ajuda, falei que eu não conseguia mais parar sozinho, já tinham certos anos que eu estava usando. E aí eles optaram em me ajudar e mostraram uma comunidade terapêutica. Eu gostei demais do lugar, assim, por foto, né? Eles me mostraram por foto. E eu falei, não, eu vou nessa aí. Embora passei muita dificuldade, né? Eu também conto no meu testemunho que no primeiro mês, lá são 9 meses que você fica dentro da comunidade. No primeiro mês tive um surto psicótico, né? Por conta do uso de meu cérebro, acho que estava muito precisando. Eu já estava um mês sem usar droga, acostumado com aquilo, com aquela vida, né? Tive um surto psicótico, fui parar dentro do hospital psiquiatra. E dentro do hospital psiquiatra, fiquei 15 dias em estado de surto. Olha só para onde a droga me levou, Marcinho. Os enfermeiros falavam que eles precisavam me amarrar na cama, me aplicar injeção para mim me acalmar, por conta de que eles não davam conta. Eu saía dentro desse surto, saía correndo, pulava as mesas, queria voar, segundo eles. Eu saía pulando e me esborrachava tudo no chão. Então, assim, eu fiquei 15 dias em estado de surto. Depois que eu saí desse estado de surto, a enfermeira olhou pra mim, eu lembro até hoje da cara dela. Ela olhou pra mim com um olhar assim, como se eu nunca mais iria voltar, que aquilo seria um milagre mesmo na minha vida, sabe? Eu entendi como uma segunda chance. E nessa segunda chance eu pensei, vou fazer totalmente diferente a partir de agora. Vou fazer tudo diferente. Aí eu concluí o meu tratamento na comunidade terapêutica, lá em Maringá. E aí falei, cara, a partir de agora vai ser vida nova. Vida nova. Em algum momento assim, porque não é fácil, né? Que nem você falou, né? É um vício, né? A gente também tem que compreender. A gente conhece algumas pessoas, né? Eu, na minha família, também tenho, né, dependentes. Para a família, sofre quem é o dependente e principalmente a família, né? E nesse momento, como você relatou agora, a sua mãe teve um papel fundamental, né, na tua família. As pessoas que às vezes foi mais machucada não desistiu, né? Aí volta de novo o que a gente sempre fala, né? A questão da alegria, que aí é os amigos que estão no momento só para fazer alegria, não traz felicidade, né? Porque acaba aquelas pessoas que às vezes estavam do lado no começo ali, quando você olhou, não tinha mais. E quem estaria ali? A sua mãe novamente, né? E a gente vê essa realidade em muitos lares, né? Então, por isso que eu falo que é um tema muito importante a gente debater. Mas nisso tudo, em algum momento você pensou em desistir, falando, cara, não vou conseguir. Em algum momento bateu esse pensamento? Bateu. Dentro da comunidade terapêutica, a gente aprende assim, só dando um gancho no que você falou, é muito difícil mesmo, porque assim, tem umas estatísticas que o pessoal fala que cada 10 pessoas, 3 se recuperam do uso da droga, entram nesse processo de recuperação, embora dentro de um ano, são 3 pessoas cada 10, depois esse abaixa para 2, para 1 e vai abaixando, né? No caso para 1. Então é muito difícil. Quando eu estava dentro da comunidade terapêutica, eu lembro desse momento em que eu pensei em ir embora de lá. Eu estava com o meu emocional muito abalado, porque a gente está fechado num lugar, né? A gente está longe das pessoas, da família. E só para contextualizar um pouco do que eu vou falar, eu pisei num prego, eu estava buscando lenha para o fogão a lenha, eu pisei num prego, já estava com o emocional abalado, eu virei e fechei o olho e falei assim, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Claro que foi por causa das minhas escolhas, né? Eu escolhi aquilo, eu aceitei fazer o uso, então eu precisei passar por esse processo. Mas aí entrou a parte em que eu já estava um tempo ali dentro. A gente rezava todos os dias, a gente entrava em contato com Deus, partilhava muitas coisas. E eu acredito que naquele dia, por conta de uma visualização, Deus falou comigo. Eu acho muito interessante isso. Eu também conto aí pro pessoal que Deus falou que ia dar testemunho para muita gente de tudo isso que eu estou passando. Tanto é que hoje eu dou alguns testemunhos, as pessoas até para imaginar assim, mas de novo eu vou escutar o testemunho do Júnior. Às vezes algumas pessoas já escutaram, né? Mas elas não sabem o quanto que isso faz bem para mim, na minha recuperação hoje. Falar
para as pessoas. Então, nesse dia eu senti vontade de desistir, mas Deus meio que falou assim, não vale a pena. Não vale a pena porque eu ainda vou te usar lá na frente. Eu lembro até hoje, eu imaginei dando um testemunho num grupo de oração. Que eu já participei de alguns grupos de oração, já vi essa parte de testemunho, já tinha visto. Então, aconteceu isso, essa visualização. Depois de que eu saí da comunidade terapêutica, também senti vontade de desistir. Eu tinha muita crise de ansiedade. Eu ficava também dentro do quarto, trancado muitas vezes. Muitas vezes minhas irmãs me pegavam sozinho chorando, porque das coisas que o dependente químico faz é o isolamento. Ele gosta de se isolar, né? Então eu estava muito isolado, até que eu fiz um encontro com a igreja, na igreja, e de fato eu encontrei essa felicidade que é estar com Deus, né? Eu entendi o que é isso. E de lá para cá, fazem 8 anos, né? Que eu já não uso mais a droga. 8 anos, a gente fala assim, algumas 24 horas. E eu entendi, desses 5 anos que eu estou na igreja, 5 anos e meio, o que é a felicidade de fato, né? E a importância, né, da fé, a importância de Deus nesse processo, que até está dentro do nosso tempo, que é a libertação das drogas e também a conversão. É algo que a gente vai abordar no próximo bloco. A gente está recebendo hoje o Liesel Júnior, ele que é de Iporã, é ex-dependente químico e hoje é palestrante, pregador, dá o testemunho, que eu sempre falo, né? O testemunho, ele converte também, né? E talvez Deus tenha te usado lá atrás, você passou por todas as tribulações para hoje você ser a luz na vida de outras pessoas também. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Ei você, está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a Padroeira Casa Construção e Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Liesel Júnior, um cara fantástico, um amigo de caminhada. A gente já se encontrou em diversos acampamentos aí, né, Liesel? E é uma satisfação receber você aqui. E a gente estava falando no bloco anterior, aí já começa esse processo seu de recuperação, né, a partir da clínica. E algo que chamou atenção é a questão da importância da fé. Deus, né? E como é que foi isso, esse processo, quando começou mesmo assim, você a se recuperar mesmo? Como é que foi? Então, eu comentei com você no bloco anterior que eu passei por crise de ansiedade, passei por dificuldade grande, até que eu encontrei, de fato eu encontrei, ou melhor, eu permiti que Jesus viesse até mim, que Deus viesse até mim, né? Então eu abri o coração para Ele, e aí eu entrei nesse processo e entendi, porque lá dentro da comunidade terapêutica a gente também passava, a gente acordava às 6 horas da manhã, a gente rezava, a gente no meio do dia ali, antes do almoço, a gente lia a Bíblia. Então a gente veio nesse processo, mas enquanto isso eu não tinha uma experiência intensa com Deus, né? Até o momento em que eu fiz esse encontro dentro da igreja e eu tive essa experiência. E de lá para cá eu entendi uma coisa. Olha só que legal.
E eu li lá na Bíblia que tem um profeta chamado Daniel. Essa parte é interessante. Daniel, ele foi jogar na cova dos leões, né? E a gente sempre fala que a gente tem que matar um leão por dia. Dentro da recuperação, a gente fala que tem que matar 2, 3, às vezes até mais leões por dia. Eu escutava muito isso dentro da comunidade terapêutica. E eu pensei comigo, mas Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, o leão não devorou porque o Senhor enviou anjos para tapar a boca dele. Dos leões, no caso, né? Eu falei, mas por que o leão não devorou e tal? E aí aconteceu que eu li lá no livro de Daniel que Daniel orava 3 vezes por dia. Isso é interessante, né? O leão não devorou porque ele tinha uma intimidade com Deus, no caso. E aí tem esse leão que a gente quer matar a gente tem que matar e enfrentar todos os dias, mas por que a gente não enfrenta isso na força da oração? E aí eu entendi isso, e aí eu me joguei no barco da igreja. De lá para cá eu costumo pregar isso dentro das clínicas de recuperação para não pular do barco da recuperação e o barco da igreja. E é pregando isso que eu vou me fortalecendo e dizendo para mim mesmo que eu também não preciso pular desse barco. E isso ajuda porque a questão de você ocupar a sua mente também, né? Porque eu vejo que eu acho que o processo mais difícil, né, você vai dizer com muito mais propriedade, é a questão aqui fora. É quando sai, né? Aí vem, é igual a gente fala em acampamentos, quando a gente vai, né? O seu acampamento começa quando você sair lá fora. E eu creio que é a mesma coisa. Então, esse processo aqui fora, como é que foi chegar e se deparar com o mundo real mesmo? Como é que foi isso? Então, nessa parte é real isso que você está falando, muito real mesmo. O tratamento ele começa aqui fora, assim como você comentou, o acampamento começa aqui fora, depois que acaba, né? Eu precisei mudar hábitos, lugares e pessoas. Esse foi o essencial no meu tratamento. Mudar hábitos, no caso, eu precisei ter uma disciplina, lá aprendi tudo isso, precisei fazer tantas coisas, mudar tantas coisas na minha vida. Pessoas, eu já ouvi aí na internet, eu costumo olhar muito isso, as pessoas dizendo que nós somos a média das 5 pessoas com que nós convivemos. Não sei se você já ouviu isso. Exatamente. Então, assim, eu falo até na palestra, nas escolas, que se eu quero ser uma pessoa estudiosa, que entra numa faculdade, que tem uma vida profissional, eu preciso andar com pessoas que são assim. Se eu sou uma pessoa que quer ser do esporte, eu até mesmo ser aquela pessoa bodybuilder, né? Que a pessoa fala que é forte, tal, que gosta de uma academia, eu preciso andar com pessoas que não gostam só de ficar comendo x-bacon. Não é assim? Eu vou ter que fazer isso aí. Tem que ir nesse caminho, mais ou menos. Embora dentro da recuperação é a mesma coisa. Infelizmente, eu tinha algumas amizades no uso que eu precisei me afastar, né? Isso foi um pouco doloroso aqui fora, né? Eu precisei fazer novas amizades, principalmente dentro da igreja ali, no ambiente que eu estava, né? E aí os ambientes também, os lugares que nós estamos, porque se eu quero estar em recuperação, não quero mais fazer uso, infelizmente eu não posso. Eu aprendi na recuperação que eu também não posso beber. A bebida é a porta de entrada para as outras drogas. Então também faz 8 anos que eu não bebo. E não vai ser dentro de uma vida de recuperação que eu vou conseguir viver ela indo para os bares, né? Dependendo dos lugares que eu vou, também acontece a recaída, né? Então eu precisei mudar tudo isso, os lugares também. Então hoje eu vou, ao invés de ir pro boteco, vamos dizer assim, né? Eu vou para a igreja. Consegue entender? Precisei mudar, virar essa chave na minha vida. E assim fui vivendo aqui fora até hoje, nesse barco aí. E né? esse processo é a mudança de hábitos, né? Que nem você falou. É mudar os locais que você frequenta, as amizades. Porque eu sempre falo a questão de amizade assim. Amizade para mim, quando ela é verdadeira mesmo, ela vai puxar a orelha. Amigo de verdade, ele não fica só te dando tapinha nas costas, falando que tá tudo certo, tá tudo bem. Ele vai puxar e falar, não vai por aí, que esse caminho não é legal. Então, tem tudo isso, né? Claro que as escolhas são nossas. A gente tem esse hábito também de a gente achar sempre um culpado. Querer colocar a culpa em alguém e a gente não assumir também as nossas responsabilidades. E a partir do momento que você tomou consciência, também isso é bem interessante, até para quem está assistindo, é interessante essa mudança a partir de você, né? E eu creio, assim, como você falou, teve muitos amigos, né, que eram da época que você teve que deixar. E nesse processo teve alguém ali que também era do mesmo mundo que você falou assim, opa, agora chegou a minha hora de ajudar, quando você saiu? Na verdade, assim, passou o tempo,
eu precisei cuidar primeiro de mim, né? Porque a gente aprende também, isso em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja, de que eu não consigo mudar o mundo sozinho, né? E antes de querer ajudar, eu preciso ser ajudado. Eu preciso ficar firme, né? Ficar confiante de que eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Hoje, tem pessoas que andavam comigo que estão nesse processo de recuperação hoje, né? Pessoas que talvez a família já chegou, pediu como que faz, e a gente vai lá e mostra o caminho, né? A gente não pode fazer pela pessoa. Se eu pudesse, eu daria um pouquinho do que eu aprendi para cada um, mas não tem como. A pessoa, ela tem que querer, né? A partir do momento que ela pede ajuda, que é o primeiro passo, ela tem que querer. A comunidade, o centro terapêutico, as clínicas em geral, ela tem uma porcentagem que vai agregar na minha vida, na recuperação, na vida da pessoa do adicto, né? Embora a maior parte, a maior porcentagem é da pessoa. Se ela não querer, se ela não der o passo, né? A gente costuma falar da oração, né? Que é orar com ação, né? Esse dia eu estava vendo uma palestra sobre isso, eu achei muito interessante. Não adianta só eu rezar se eu não der o passo, que é essa parte do querer, né? Então, se recuperar de fato. Porque geralmente a gente está numa vida onde a gente está espiritualizando tudo também, né? Eu ouvi uma vez Padre Léo, acho muito bom, né? Ele falava sobre o ateu. O ateu foi fazer uma prova na faculdade, ele era ateu, não acreditava em Deus, tal, e o outro lá que acreditava na igreja todo domingo era... Aí ele perguntou, você estudou? Não, foi então. A diferença do ateu para você é que ele estudou, você ficou rezando e não estudou. Exatamente. A oração é boa, mas você tem que fazer a sua parte, né? E a gente vê muito isso. Eu volto a dizer, aquela questão da gente jogar a responsabilidade no outro, né? E tem que querer. É um processo. Claro que a gente sabe que não é fácil, né? Só quem passou, você tem, como eu falo, tem lugar de fala para isso. E você sabe que, por tudo que você passou, e sabe que não é fácil. Mas, além dessa libertação, tem outro processo muito bonito na sua vida, que é a conversão. Hoje você testemunha isso. Hoje você leva aquilo que você conheceu, que de fato foi a virada de chave, que é o amor de Deus. Como é que foi esse processo também de conversão hoje, para você estar na função que você está hoje, né, palestrando, pregando em retiros, acampamentos, grupos de oração? Mas como é que foi também esse processo seu de conversão? Eu costumo dizer, principalmente nas primeiras pregações que eu fiz, o pessoal me chamava muito para pregar sobre dor, deserto, né? Porque por conta do meu testemunho, eu costumava dizer que a recuperação não é diferente da vida dentro da igreja, né? Não é diferente. Porque a recuperação é renunciar à droga. E dentro da igreja tem que renunciar a muitas coisas para estar nesse caminho, né? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente não pode fazer, que no caso, para começar a seguir princípios, né? Para começar a seguir os mandamentos e tantas coisas, a gente tem que renunciar a muitas coisas. Então, dentro desse processo, dentro da igreja, que é o que me fortalece muito, a espiritualidade é das bases da recuperação. Eu entendi isso. E eu posso dizer que tem um passo, não lembro se eu já comentei aqui, é o 12º passo para sair do uso da droga. Dentro da pastoral da sobriedade, na Igreja Católica, tem esse passo, que é o passo do testemunho, testemunhar. Eu costumo pensar que os 12 passos eles são tirados dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia tem um versículo em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que Jesus pede, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, dá testemunho de mim para as pessoas. No caso, é falar que ele ressuscitou, no caso, é falar dele. Então, eu entendi que dentro desse 12º passo, que é testemunhar, que vai me fortalecer, eu entendi que eu tenho que fazer isso também dentro da igreja, né? Isso me fortalece demais, é um dos meus propósitos, não só testemunhar, dar o meu testemunho, que eu acho que é muito importante para muitos jovens, mas também falar desse amor, desse Deus, que de fato ele é amor, né? A gente fala, esses dias eu estava pregando ali que Jesus nos evangelhos não fala eu te amo, porque ele é o amor. E esse amor, no caso, me alcançou, né? E como tem alcançado tantas e tantas pessoas. Mas uma das coisas que ele pede, que é o mais difícil, é permanecer nesse amor. Permanecer.
É o mais difícil, que vem antes do id, pregar o evangelho. Permanece no amor de Deus. Eu acho que é o mais difícil, mas vale muito a vida, né? Nem vale a pena, mas vale a vida, né? É permanecer no amor, viver esse amor de fato, né? E como que é? Eu creio assim, né? A gente que está na caminhada, a gente já, como eu falei, já se encontrou várias vezes. A gente tem aqui o Fabiano também, que é da missão. Eu creio que é um sentimento único, né? Quando você chega e você pode dar um pouquinho de si, né? Um pouquinho desse amor de Deus. Porque quando a gente dá um pouquinho de nós, a gente está dando o amor de Deus. Porque quando a gente fala, nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente, quando dá um pouquinho de nós estamos dando um pouquinho de Deus também. Como é que é isso, cara? O sentimento que você sai hoje, num retiro, num acampamento, quando você fala, poxa, cara, hoje eu consegui plantar mais uma sementinha. Como que é esse sentimento? Cara, eu pude testemunhar esse sentimento faz pouco tempo. Eu estive num retiro dia 23 em Indianópolis. Eu estava pregando num retiro de Crisma com o pessoal. E é recente esse sentimento. Eu posso dizer para você que muitas vezes é inacreditável isso que eu estou vivendo hoje. A gente sai renovado, a gente sai bem consigo mesmo, olha um pouquinho para trás, não olhar muito. É claro que eu não me orgulho das coisas que eu fiz lá atrás, mas de vez em quando é bom lembrar para a gente não voltar. Mas eu olho para trás e falo assim, realmente, Deus é o Deus de promessa, não é homem para mentir, né? Ele é um Deus que prometeu lá atrás que eu iria dar testemunho para muita gente. Ou melhor, ele falou para mim que eu iria dar testemunho do que eu estou vivendo hoje para muita gente. E de fato acontece. Então, quando eu olho para isso me dá mais esperança para continuar. Uma das coisas que vai acontecer na minha vida, é um dos meus sonhos hoje. Eu posso dizer isso com toda clareza. Não só dentro das pregações, de nada, mas uma coisa muito importante. Eu vou me casar em menos de 2 meses. E eu não imaginava que eu poderia estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje. E de fato é muito bom mesmo. Não tem explicação. Inclusive, ela está aqui, como é que é o nome dela? Camila. A Camila está aqui, está nos bastidores ali, né? Toda sorridente, com orgulho, né? do amor, mas creio que ela é uma das pessoas importantes da sua vida. E nesse processo, que nem eu disse, você precisa de pessoas também que estejam ao lado. Uhum. Quais são as pessoas assim que de fato você fala, poxa, esses foram assim minha base, o meu pilar no meu processo, todo esse processo meu de recuperação, dessa em Deus. Eu acho muito interessante que ela te acompanha, né, nas missões, nos lugares. Mas quais são as pessoas hoje que você fala assim, poxa, são minha base? Eu posso dizer, a Camila é uma das bases, né? Por conta de que um dia eu cheguei para ela e falei assim, Camila, eu não posso beber. Não posso mais. Isso na minha vida não entra mais. Ela falou assim, tamo junto, não vou beber também. Então ela hoje também não bebe. Isso é muito interessante. Minha família, a família também é muito importante. Quando eu voltei, que são os codependentes que a gente fala, né? Quando eu voltei da comunidade terapêutica, a gente fazia reuniões de família em casa, não tinha bebida alcoólica. Eles foram bem firmes nessa parte, né? Eles estavam sempre por perto, sempre vigiando ali de uma forma boa, que não me pressionasse muito. Então, a família também é uma base muito grande. Eu posso dizer que a primeira é Deus, é Cristo. A primeira base, a mais forte, assim, é a Deus, né? A oração, essa intimidade com Ele. Então, são sempre pessoas que agregam, que sempre estão perto da gente, nesse sentido, que vão nos ajudar a ficar mais firme. E eu não digo só na recuperação, na vida, né? Como eu falei, tem um leão que a gente quer matar tem que matar, enfrentar todos os dias. Tem dias que muitas vezes a gente se entrega para esse leão, né? E aí tem pessoas que estão do nosso lado que vão nos dar um conselho, nos tirar aquele sentimento ruim que muitas vezes está dentro da gente. E todo mundo passa por isso, né? Então a base da família, relacionamento, igreja, Deus, né? Em fato, é tudo isso. É a base, né? Aquilo que sustenta falar assim, hoje eu posso voltar para casa, tem alguém que vai estar ali junto comigo, né? E é aquela questão também, né? Pô, tá acreditando em mim, tá junto comigo, então também tem que fazer a parte, fazer por merecer. Mas além, a gente falou também dessa questão sua da igreja, em retiros, né, acampamentos, e eu sempre digo isso. Falar de Deus dentro da igreja, nos lugares que está ali, propício para isso, é muito fácil. Mas eu vejo que você tem feito um trabalho além da igreja, que é o trabalho nas escolas. E é algo que a gente vê que está precisando demais, né? Porque estão tentando imputar isso, né? Essa questão de Deus, da fé,
não pode falar, mas pode falar de tantas coisas na escola, mas menos de Deus. E eu sempre digo isso, e eu vejo que você está fazendo esse trabalho muito bacana, porque é muito fácil ali na igreja, onde está todo mundo para ouvir, foi lá buscar isso de fato, mas aí vem o grande desafio, externar isso para fora, ide e anunciar, né? Como é que é, qual que é esse trabalho que você está fazendo? Além, né, dessa questão da pregação, mas eu vejo que você tem feito, até acompanhei você em algumas escolas que eu vi na sua rede social. Qual que é o trabalho que você vem fazendo? Então, vou dizer quando começou e como está sendo hoje. É um trabalho que vem evoluindo, tanto é que a palestra que eu estou dando nas escolas, ela está ficando um pouco mais evoluída por conta dos estudos. Eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Eu costumo falar até na palestra que algumas pessoas falam desse tema porque estudaram muito. E outras pessoas também porque estudam e porque já viveram isso, né? Que no meu caso. Um dia minha irmã me convidou, ela é professora, ela me convidou para estar conscientizando os jovens dentro da escola onde ela dá aula. Eu falei, vou com, né, com o coração aberto, vou sim, com certeza. E eu achei aquilo muito bom, cara. Eu fui e falei para as pessoas, né? Falei para os adolescentes, abri umas perguntas no final, como que é a comunidade terapêutica, como que funciona, né? Claro que a gente vai para falar de recuperação. Acontece de que tem algumas escolas que pedem para não usar o nome de Deus, né? Acontece, mas, enfim, a gente vai lá para conscientizar os jovens. E aí outras escolas viram, fiz uma postagem na rede social sobre isso, outras escolas viram e entraram em contato. Mas e aí, quanto é que você cobra para dar essa palestra? Né? O pessoal pergunta, como é que faz para trazer você? Eu achei muito interessante e, pessoal, de fato, eu não cobro nada. A não ser, se for muito longe, ajuda de custo ali, para mim estar chegando no lugar. Mas eu faço isso com todo prazer, se estiver ao meu alcance, né? Do tempo, a data ali certinho. Então, eu vou com todo amor, porque é o ID que a gente fala. Por mais que, vamos supor assim, não posso estar falando de Deus nas escolas, mas testemunho, né? No princípio, os princípios ali são praticamente os mesmos que a gente aplica. Então, tá conscientizando, isso é muito bom. Né? Essa conscientização, de fato, é fazer pelo outro, é um gesto, né? É um gesto e isso é a prova, né? A gente fala do amor de Deus. E a gente está recebendo aqui esse papo muito bacana, eu creio que vai servir para muitos, né? Então, se você está assistindo, já compartilha esse episódio, creio que é um tema importantíssimo para a gente abordar. E a gente está recebendo hoje aqui o Liesel Júnior, ele é de Iporã, ele é palestrante, ele é pregador também, está na missão junto com a gente aí também, a gente sempre se encontra. E é uma amizade que a cada dia que a gente se encontra, a gente vai se fortalecendo. E é muito bacana saber de histórias dessas de superação de verdade, né? Então a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Ei você, está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a Padroeira Casa Construção em Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o NPA 360 e hoje recebendo aqui Liesel Júnior, um cara fantástico, um amigo, falando aí um pouco da sua história, né, do tema que a gente está abordando hoje sobre
a libertação das drogas e também conversão. A gente já falou sobre o seu passado, falou sobre o seu processo de conversão, mas agora vamos olhar um pouquinho para frente, né? Falando de futuro. O que você vê, o que você tem de projeto, né? De ideias assim, trazendo um pouco da sua história para o futuro, assim. O que você pensa em fazer? Primeiramente, eu penso em agregar todas as áreas da minha vida. Eu gosto de pensar assim, que voltada para essa parte da recuperação, né? Ajudar pessoas. Eu fiz uma pesquisa esse dia na internet e percebi que em 2021 tem um índice lá de pessoas, 275 milhões de pessoas que fizeram uso de drogas ilícitas no mundo. 2022 já subiu para 286 milhões, né? Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas de Drogas e Crimes. E eu percebi que futuramente isso pode estar sendo cada vez pior, mais pessoas usando. Então, para agregar, eu penso que talvez aumentando aí as palestras, né? Aumentando a participação dentro de clínicas de recuperação. Estou com um projeto agora, inclusive ganhei um curso de uns amigos meus de terapeuta nessa área também, na dependência química, né? E continuar nesse propósito da igreja. Tem um versículo também, eu gosto de citar os versículos bíblicos, está em Marcos 6,33, que vai dizer assim: buscai primeiramente as coisas do alto e as suas justiças, e as demais serão acrescentadas. Então eu costumo colocar o meu foco totalmente nesse 12º passo, que é testemunhar e esse ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Então o meu projeto futuro seria intensificar tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje. Embora, se Deus me mandar para outro lugar, para outros projetos, estamos aí abertos também, né? E a gente falando em futuro, né? A gente vai falar dos jovens, né? Você que teve toda essa trajetória, hoje você está com quantos anos? Tenho 28 anos. 28 anos. Isso. Você entrou na droga com? Eu costumo pensar que o álcool se tornou uma droga na minha vida. Então eu coloco ali com meus 15 anos. 15 anos de idade. Já foi os primeiros bebedeiros, os primeiros porres, né, que a gente fala. E aí você fazendo essa analogia de tempo, olhando hoje, você vê que o jovem está mais propício a cair nessa tentação. Como é que você tem visto hoje a nossa juventude, principalmente que, né, você tem ido a várias as escolas, né, em retiros, como a gente já falou, mas como é que você vê a nossa juventude hoje? Na verdade, assim, eu, inclusive, voltando a comentar desse retiro que a gente estava em Indianópolis, a gente percebe que os jovens eles chegam um pouco frio, né? Chega frio, vazio. O jovem, o adolescente, hoje ele está um pouco assim, vazio, frio, buscando preencher esse vazio que tem. Eu costumo falar também que tem um espaço dentro de nós que é o espaço de Deus. Deus que preenche esse espaço. Enquanto ele não está lá, está vazio. E aí o jovem, o adolescente, ele quer preencher esse vazio com o quê? Com o tal do pod, que agora, né, vocês sabem que é o pendrive lá que o pessoal tá fumando. Antigamente o pendrive era para escutar música, agora o mundo tá um pouco diferente, né? Os caras até diversificou o pendrive. Vão acabar com o pendrive. Eu achei que ia acabar para inventar outra coisa para música. Eles estão fumando o pendrive. Estão fumando o pendrive, que também é o vape aí que o pessoal chama, né? Então, assim, depois passa para o cigarro, depois passa para a bebedeira, depois passa, e é um processo que vai só, que a gente acha que vai subindo, mas na verdade ele vai caindo, né? Até chegar nas drogas mais pesadas e encontrar aí esse caminho, se Deus permitir, um caminho da recuperação, a não ser a morte, né? Então, assim, eu percebo que o mundo está um pouco pesado na vida do jovem, está um pouco cinza. O que eles estão buscando hoje, eu percebo que é mais TikTok, Instagram. É uma geração que está tão conectada, mas não entende que pode usar essa conexão, principalmente na internet, para fazer coisas boas, né? Para estar absorvendo coisas boas. Você vê que hoje é muita permissividade, tá tudo, né? Ou pode, tudo permite, tudo posso fazer, tá se criando algo sem limites, né? A gente tem visto muito a nossa juventude assim. A gente vê que um tempo atrás a gente tinha as pessoas um pouquinho mais tarimbadas, né, com a questão de, principalmente a questão emocional. Você falou na questão terapêutica, né, que você vai fazer o curso. Essa questão da mente, da nossa cabeça, você acha importante a gente estar bem mentalmente para a gente não cair nessas tentações? Com certeza.
costumo pensar que tem essas três esferas, né? Essas 3 partes da vida que a mente faz uma grande... que seria a parte espiritual, a física e a parte mental ali da pessoa, né? Costumo pensar assim, que se não tiver alinhado essas 3 partes, né? Não tiver um pleno equilíbrio ali, com certeza a pessoa... Se a nossa mente... Eu estava vendo uma palestra esses dias, se ela tiver muito para o futuro, a gente tem a ansiedade. Se tiver muito para o passado, a gente adquire aí a depressão. Então, se eu não estiver focado no hoje e ter uma mente saudável, né? Com coisas boas, praticando aí a oração, praticando uma boa alimentação. Também gosto muito de correr, cara. Pratico atividade física hoje, porque eu gosto demais disso. Então, assim, se a gente não buscar essa parte... Porque atividade física, querendo ou não, você cansa o corpo e descansa a mente. Muitas vezes a gente está com a mente um pouco barulhada, então acaba dando uma saúde mental aí, a gente costuma pensar, né? E vai ocupando a mente com coisas saudáveis, com coisas boas, né? Substituindo, né? Aqueles hábitos, né, que a gente comentou no primeiro bloco, né? O primeiro e segundo bloco, a gente comentou sobre os hábitos que assim, a mente ela acaba ficando um pouco escura. Vamos pensar assim, usando essa palavra. Faz aquele ditado que diz, né? Mente vazia, morada do diabo, né? Exatamente. Então, de fato, isso. Resumiu tudo. É a realidade. A gente tem visto a nossa juventude um pouco ociosa. Aquela questão também do imediatismo. A gente tem uma geração muito do imediato, das coisas fáceis, e você pode dizer com lugar de fala, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Vai fácil. Então, as coisas boas tem que ser labutadas, né? Exatamente. Eu penso que o dinheiro que vem fácil, né? Você comentou, ele vai fácil, né? De uma forma talvez desonesta. Também... esse uso, a parte do uso, que a droga muitas vezes ela vem, mais fácil ela chegar até nós do que a gente ir até ela no primeiro uso. Vem fácil para nós, né? E aí a nossa vida ela vai fácil, né? Então tudo tem esse sentido aqui. O que vem fácil, vai fácil e pode colocar aí que seria uma lei, né? Uma lei talvez da vida, seria isso. E se você pudesse dar um conselho a essa juventude, né, principalmente para evitar, né, esse primeiro contato. A gente sabe que tão muito essa questão da internet, da rede social, então acaba tendo acesso a muitas coisas, né? Muitas coisas não são verdadeiras, né? Mas você que passou por esse processo, né? O que você poderia deixar de conselho para esses jovens? Sim, legal. Essa parte, então, vou usar um pouquinho da palestra que eu dou nas escolas, principalmente para jovens e adolescentes. O tema da palestra que eu costumo aplicar é as pedras no caminho e o poder de dizer não, né? Tem pedras no caminho que a gente não tem como evitar. Vai acontecer e a gente aprende que talvez com a tribulação, a tempestade, a gente vencendo ela, a gente sobe o nível, a gente fica mais forte, né? Mas tem pedras no caminho que a gente pode evitar com o poder de dizer não. Então, o conselho que eu dou para quem está assistindo, né, para o jovem, para o adolescente, aí, para a pessoa que não teve esse contato ainda, é saiba dizer não. Porque as pessoas vão oferecer droga, mas quando elas oferecem, elas não vão dizer para você qual que é os caminhos que você vai percorrer para sair do uso da droga. E os caminhos, eu posso dizer para você com toda clareza que é um pouco doloroso, né? Eu saí da droga não no amor, na dor. Então, saiba dizer não. Esse seria a mensagem. E eu creio que também, para quem está nos assistindo, tem muitas famílias aflitas, né? Mães, pais. E esse também que nem você falou, são pessoas que são pilares que te ajudou também na sua recuperação, né? Tua família, a tua noiva hoje. E para a família, para os pais que estão aí desesperados, não saber mais o que fazer, qual também é o conselho que você daria aos pais também, à família? Entrando um pouco nessa parte da família, eu aprendi com essa caminhada desses 8 anos fora da droga, né, que eu tô com um pouco mais de sanidade, mais clareza de que o amor de uma mãe, de um pai por um filho é o mais próximo do amor de Deus por nós, né? Então, assim, dentro do meu testemunho eu falo que minha mãe ela ia me visitar no hospital psiquiatra
ela andava 3 horas para ir em Maringá, 3 horas para voltar, um total de 6 horas mais ou menos, para ficar 1 hora lá comigo. Então esse era o sentido que eu gosto de pensar e falar, que é muito amor para a família. Então o mesmo nível do amor é o mesmo nível talvez do desespero ao ver um filho, né, ou um esposo no uso da droga. A mesma coisa que eu falo para o dependente, também falo para a família: saiba pedir ajuda. Tenha coragem de pedir ajuda. Porque daí tem pessoas que vão mostrar os caminhos que a pessoa pode estar percorrendo para que esse dependente saia da droga. E como você já conhece, já deve conhecer várias clínicas, né? Ter contato, até propriamente dentro da igreja, tem algumas pastorais. Existem alguns canais que possam estar, as pessoas, famílias possam estar procurando, principalmente daqui da nossa região, que você possa indicar de fato, falar, procura. Se você está em dificuldade, procura tal pessoa, ou procura tal pastoral, tal lugar. Teria algum lugar que você poderia indicar para que as pessoas possam estar procurando também? Tem algum centro terapêutico, né? Inclusive na minha cidade tem um centro terapêutico chamado Despertar. É um pessoal que ajuda muito, tratamento muito humano, muito bom. Eu costumo orientar as pessoas a também estarem procurando ajuda de quem já passou por isso, né? No caso, eu fico sempre à disposição, sempre mostrando o caminho. É claro que eu não posso carregar ninguém, mas eu posso estar mostrando o caminho com clareza de como fazer para estar saindo do uso. E a igreja, também pessoas dentro da igreja ali tá para somar. Aquelas pessoas dentro da igreja que eu falo que aprendeu o que é o amor e amar ao próximo, né? Que é o mandamento de Deus aí. E a gente sempre faz, aqui no nosso programa, a gente faz algumas perguntas relacionadas a algumas palavras. E para você, o significado de família. Para você, o que significa família, no seu conceito? Família, eu acredito que entra uma palavra chamada unidade, né? Dentro da família. Eu comentei aqui que eu vou me casar, e eu costumo pensar que dentro desse casamento, quando vinham os filhos, né? Também, quando a gente estiver formando uma família, nós precisamos ter essa unidade. O que é a unidade? Diferente de só a união, né? A união é estar junto ali, estar próximo, mas a unidade é caminhar junto com o mesmo propósito. Então, talvez a palavra unidade dentro da família, né? Sempre trazendo Deus para estar perto. E nessa questão que você viveu, que é a questão da liberdade. Para você, o que de fato é liberdade? Liberdade está em Deus, né? Liberdade é saber dizer não, né? A gente pensa que tá livre, tem até uma música lá que fala sobre liberdade, e as pessoas assimilam que liberdade é você fazer o que você quer. Mas tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, liberdade é você cuidar um pouco mais de si, ter um amor próprio, né? Cuidar um pouco mais de si. Eu acredito que tudo que envolve ter um cuidado tem a ver com liberdade. Acredito que seja isso. E hoje, nessa sua caminhada, eu creio que você tem adquirido alguns valores que você, com certeza, não abriria mão. Quais são os valores que o Liesel, ele não abre mão de jeito nenhum? Esses valores você não abre mão. Do que eu não abro mão hoje, é claro que eu preciso estar focado nessa parte da recuperação. Eu não abro mão do meu pior dia limpo, não troco o meu pior dia limpo hoje, sem o uso da droga, pelo meu melhor dia no uso. Eu sei que se eu fizer isso, volta tudo aquilo que eu vivi no passado. Então, assim, se eu fizer isso, eu não consigo ir para a igreja, não consigo ter um bom relacionamento, eu não consigo trabalhar, né? Eu posso dizer numa parte geral, prosperidade, não só na parte financeira, mas um crescimento, uma evolução na vida, né? Um crescimento. Prosperidade é isso. E aí eu não abro mão dessa... A gente fala assim, só por hoje. A gente só vive o dia de hoje, né? Dentro da recuperação é só por hoje, dentro dessas 24 horas. Amanhã eu quero acordar com esse mesmo pensamento. Mas hoje eu não troco mais a minha recuperação pela dependência ativa. E um sonho que o Liesel tem, né? De vida, de propósito de vida. Um sonho que eu tenho, que eu acredito que vai se realizar, é o casamento.
É o maior sonho, assim. Até sorriu lá. Posso dizer que é o maior sonho até agora, né? Depois eu costumo pensar, depois do casamento eu não posso parar de sonhar. Então, eu quero ter oportunidade de ter mais sonhos depois do casamento. Mas até então, meu sonho é formar esse começo formando uma família. Eu vou até aproveitar a oportunidade para fazer uma moral já. O que significa essa mulher na sua vida? Ela para você. Cara, além desses pilares que a gente comentou, né? Eu posso dizer que eu aprendi muito com ela sobre o amor, né? Eu posso dizer que eu aprendi um pouco sobre o amor, porque até então a gente sabe que o amor ele não tá só no eu te amo, embora a gente costuma falar muito isso, né? Eu te amo, a gente fala, ela fala pra mim, eu falo pra ela. Às vezes ela fala eu te amo, eu falo também me amo, né? Dá uma brincada. Mas eu aprendi que o amor tá nos gestos. Então a palavra amor resume tudo isso, né? Os gestos que a gente tem um pelo outro, o carinho que a gente tem um pelo outro, o sentimento que a gente tem um pelo outro, porque às vezes a gente se encontra um pouco frio, e aí vem a Camila, ou talvez do modo ao contrário, a gente consegue voltar tá quente de novo, né? Nesse amor, assim, que eu posso dizer que é nos gestos. De fato, é um ajudando no crescimento do outro, e isso é união, né? Eu sempre falo que pessoas que Deus coloca no nosso caminho é para o nosso crescimento. Sim. Né? Deus vai colocando pessoas que vai agregando na nossa vida. Uhum. Muitas vezes vai tirando pessoas da nossa vida, que é livramento também. Sim. Livramento não faz parte, não está acrescentando em nada. Então Deus, ele é muito minucioso, muito cuidadoso, né? E eu falo que isso é o toque, o amor dele. Sim. É esse cuidado, né? Colocando pessoas no nosso caminho que vai trazer benefícios. E isso eu posso dizer para mim em relação a você. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite. Creio que a cada dia que a gente vai se encontrando é uma amizade que vai se fortalecendo, a tua história, né? Eu creio que para mim é muito edificante mesmo, tá? E eu creio que aí a gente vai se encontrar muitas vezes, mas mais uma vez eu queria agradecer por você ter aceitado, por estar aqui contribuindo com o nosso programa. Legal. E já deixar o espaço para suas considerações finais, o que você gostaria de agradecer, deixar um abraço, mas já de antemão te agradecer também, Lisel. Beleza, Marcelo, obrigado pelo convite, tá? Como eu disse no começo, é uma honra estar aqui. Estando aqui no programa NPA 360, eu cumpro um dos propósitos da minha vida, que é o que eu posso dizer para você que é o ID, né? Que é o testemunhar. Então, assim, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, assim, queria agradecer vocês pela sua oportunidade, queria agradecer a Deus e agradeço também a minha família, né? As pessoas que estão perto de mim, que entendem a minha história e estão para agregar na minha vida. Beleza? Beleza, Lisel. Obrigado. Obrigado a você que ficou aí até agora e com certeza vai compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar a divulgar, porque eu sempre digo, vou repetir mais uma vez, esse projeto só faz sentido se tiver você aí do outro lado. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do NPA 360. Fique com Deus e um grande abraço.